Aleluia, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa. Hoje, já 3 dias depois da tremenda explosão da palavra que aconteceu em Nairobi no último domingo, onde os mensageiros da eternidade, os 2 profetas de Apocalipse 11, ministraram uma palavra, como posso dizer, uma palavra muito profunda e uma palavra para agora mover a igreja para um outro nível. Amados, eles começaram a ministração descrevendo 3 visões e nós vamos observar que estas 3 visões já não se referem a mais nada da terra. Já estão focando na eternidade. É a visão de 15 de janeiro de 2017 que se tornou praticamente a visão mais crucial do Senhor. Agora, um marco que a partir deste momento passou a direcionar a igreja para o céu. Porque nesta visão, os tremendos profetas do Senhor veem a igreja sendo levantada por cordas brancas, que depois ele entendeu que era a glória de Deus. E então ele viu esta igreja atravessar na frente dele, ele pôde ver claramente as vestes, como eles estavam vestidos, totalmente cobertos da cabeça aos pés, alguns deles levando os seus filhos, entrando com as suas famílias, e então a enorme nuvem da glória de Deus aparece, uma porta abre, e eles começam a entrar na nuvem, e a forma como ele descreve que eles entram na nuvem é muito similar como alguém que está entrando no rio, no mar, ou como um rio que está vindo e cobrindo. A pessoa vai entrando, primeiro cobre os pés, depois cobre os joelhos, depois cobre a cintura, depois o ombro, aí só vê a cabeça. Vocês conseguem imaginar a cena, certo? Foi assim que eles entraram na nuvem, como alguém que estava entrando, mergulhando. Muito lindo, nos faz lembrar também Ezequiel. Então, eles veem a igreja entrando desta forma na nuvem, até que ele só pôde ver a cabeça deles. E então, repentinamente, aparecem degraus, gloriosos degraus. E nesta hora, quando eles levantam a perna para entrar, para subir os degraus, ele pode ver os pés gloriosos deles, os pés gloriosos do corpo glorioso deles. Então esta é a visão de 15 de janeiro, e 1 ano e 1 mês depois, quando o profeta do Senhor está ministrando em Nakuru, ele está falando a respeito da missão das 2 testemunhas, Apocalipse 11, e repentinamente ele interrompe aquela ministração e fala: mas lembrem-se que eu vi a igreja entrar no céu. Eu vi os gloriosos degraus do céu. E quando ele falou isso dentro da tenda em Nakuru Main Altar, houve toda uma movimentação do lado de fora, pessoas gritando. No mesmo momento, quando ele falou, o que aconteceu? As pessoas que estavam do lado de fora da tenda puderam ver e fotografar os degraus aparecerem repentinamente no céu. E se vocês se lembram daquela ministração, todos que estavam dentro da tenda saíram correndo para fora para saber o que estava acontecendo, principalmente o profeta do Senhor. E aí vem as pessoas com os seus celulares, o que eles tinham acabado de fotografar no céu. E esta visão se tornou agora a base
e o centro de toda a administração do Senhor. Então eles começaram descrevendo isto, e em seguida ele descreveu a visão mais recente agora, a visão do dia 22 de abril de 2019, que é a visão da poderosa e enorme águia do céu. Maravilhoso. Ele vê o céu abrir e sair de dentro do céu esta poderosíssima, gloriosíssima águia, enorme, gigantesca, lá no fim do universo. Ela vem planando e deslizando, e ele fala: esta é a mesma águia que apareceu e levou Israel, levantou Israel do Egito e os levou até a terra prometida, Jerusalém. Esta águia novamente está vindo, possivelmente para levantar a igreja da terra e levá-la até a terra prometida, a Jerusalém celestial. Em seguida, eles compartilharam a outra visão, que é a visão da cidade celestial, a Jerusalém do céu, a nova Jerusalém, já no dia 10 deste mês de maio. Então, amados, tudo que o profeta do Senhor compartilhou, a terceira, a quarta visão que ele compartilhou, agora já é do dia 16 de maio, quando o Senhor deu para os seus 2 profetas, uma para cada um, a sua vara de medir. Aquela vara que na ponta é como um lápis, ela tem um lápis, e este lápis está apontado, e cada vez que eles medem, onde parou a marcação, o lápis marca, de forma que a medida fica exata. A próxima medida começa a partir daquela marcação. E aí então o profeta do Senhor foi levando ao entendimento desta vara, o que ela representa, o padrão, a medida exata de Deus. E então ele compara essa medida exata com os degraus que são exatos, retíssimos. Aquele grau de 90 graus, o degrau é absolutamente perfeito, mostrando a lei exata, a lei perfeita, o padrão de Deus que não tem nenhum desvio, que não é torto, ele é absolutamente reto. Então, tudo isto está agora, amados, é isso que eu quero que vocês entendam, está agora já apontando para o reino eterno, para o reino espiritual, a escada do céu, a águia do céu, a Jerusalém celestial e a vara de medir do Senhor, que vai medir. Então vejam agora a importância de entender isto. Esta vara de medir, segundo Apocalipse 11, vai medir o templo da tribulação, os adoradores, e já está medindo igualmente a igreja, a casa do Senhor e os que nele adoram, e agora as vestes da igreja. Esta é a razão pela qual os mesmos profetas que vão medir em Apocalipse 11:1, eles também vão medir a igreja. Mais uma razão para nós entendermos que o Senhor liberou as 2 testemunhas de Apocalipse 11 para pôr a igreja dentro da medida padrão de Deus. E o que eles vão fazer com Israel durante a grande tribulação, que é apontar o erro, mostrar o engano, o falso Messias, e apontar para o verdadeiro Messias que está vindo, eles estão fazendo agora com a igreja, apontando o erro, o falso evangelho, a falsa igreja, os falsos pastores, os falsos apóstolos, e apontando o verdadeiro Messias de Israel, o santo,
que está vindo para buscar a igreja. Que maravilhoso, amados. É a mesma missão deles com Israel está sendo a mesma missão com a igreja. Agora o Messias está vindo para levar a igreja, para arrebatá-la, para introduzi-la na eternidade. Então ele está apontando para o Messias que está vindo, preparando o caminho do Messias que está vindo, não na terra, nós iremos ao encontro dele nas nuvens, mas depois, durante a grande tribulação, as duas testemunhas vão apontar para o Messias, já que está vindo para estabelecer o reino. E é aí que eu quero que vocês entendam agora. Toda a ministração dos poderosos profetas do Senhor neste domingo está falando já deste momento, quando o Messias de Israel, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, que o profeta está enfatizando, ele tem outro nome, ele virá agora para estabelecer o reino de Deus na terra. E amados, a construção como foi feita foi simplesmente maravilhosa. Somente lembrando aos irmãos que em Mateus, na parábola de Mateus 22, quando o rei, depois que acontece tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer, o Senhor enviou os seus mensageiros, já que a igreja está muito ocupada com as suas bênçãos, não tem tempo, por favor, vão aos pobres, vão aos desesperados, vão aos das encruzilhadas, vão lá trazer os aleijados lá das profundezas das vilas, tragam os abandonados e encham a minha casa. O que nós estamos vendo, estes mensageiros de Apocalipse 11 fazendo no Quênia, é exatamente o que está escrito na parábola em Mateus 22 e em Lucas, acho que 16. Eles foram enviados para encher a casa do Senhor com aqueles que estavam lá fora, abandonados, lá, largados, os pecadores, os aleijados, os que estavam nas encruzilhadas. Por quê? Porque os primeiros convidados, todos se excusaram. Me desculpe, não posso ir, estou muito ocupado. Estou agora conquistando reinos, estou agora comprando e vendendo. Agora nós temos uma grande transferência de riquezas e vamos fazer muitas coisas. Não dá para ir. Eu casei, não dá para ir. Então, amados, é aquele momento de Mateus 24, compravam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, edificavam. Então, é este momento da parábola de Mateus 22 também. Os convidados estavam muito preocupados com as coisas daqui de baixo, com este evangelho horizontal. Amém? Então, o Senhor, o rei fica muito irado com eles e manda este mensageiro buscar os pobres, os desesperados, os abandonados, aqueles que estavam à beira do caminho, aqueles que estavam nas encruzilhadas, aqueles que estavam no pecado. Aleluia! Será que nós estamos vendo a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos? Pois bem, o fim dessa parábola tem a ver com a vara de medir, para mostrar que, de fato, estes mensageiros de Apocalipse 11:1, eles tinham que vir antes e receber esta vara para medir os convidados para as bodas. Na mesma parábola, quando o rei entra na sala do banquete e ele observa ali, porque ele vem para medir e ver se os convidados estão dentro da medida. Na verdade, não é na sala do banquete, é na antessala da sala do banquete. Ele vem para ver se estão todos vestidos adequadamente e ele vê ali um homem que não tem as vestes nupciais. E é muito importante observar, amados, que aquele homem, quando o rei fala com ele, amigo, como entraste aqui sem as vestes? Nós observamos que aquele homem emudeceu. Isto é muito importante, amados.
Quando fala que ele emudeceu, quer dizer, ele não teve desculpa. Ele não teve como dizer nada. Ele sabia que ele deveria estar usando as vestes e não estava. E a ordem do rei é chocante. Amarrai-o de mãos e pés e lançai-o fora, nas trevas, no inferno. Choro, ranger de dentes. Então, amados, nós podemos ver a importância destas vestes. Porque para que nós pudéssemos novamente estar vestidos da justiça de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, que foi perdida lá no Éden em Adão, foi necessário um sacrifício tremendo para que agora o Senhor nos desse uma nova natureza, para que agora Ele habitasse em nós na pessoa do Espírito Santo, para que agora a nossa nudez, o nosso pecado foi totalmente coberto pelo poderoso sangue de Jesus. Então vocês vejam a importância deste mensageiro, como ele tinha que ser enviado. Se este glorioso evangelho antigo da suja cruz e do sangue glorioso de Cristo não fossem restaurados, ninguém iria entrar nas bodas do Cordeiro de Deus. Será que alguém entendeu o que eu falei? Porque toda a igreja, por mais sincera que pudesse ter sido, ela não tinha as vestes limpas para entrar. De alguma forma, as vestes estavam manchadas. Não estavam dentro do padrão reto de santidade de Deus. Havia desvios, havia complacências, havia até certo ponto algum nível de compromisso com o mundo e com a carne. Então, se o Senhor não enviasse estes mensageiros, ninguém entraria. Pois bem, dada essa introdução, eu quero agora falar especificamente sobre a ministração em Central Park. O Senhor então ministrou a visão da entrada da igreja, os gloriosos degraus e as vestes da igreja subindo. Então a águia do céu, já vejam tudo espiritual e eterno. E então a Jerusalém celestial, e então a vara de medir. Porém, os poderosos profetas do Senhor ministraram praticamente toda a explosão da palavra a respeito do milênio, a respeito do estabelecimento do reino de Deus na terra. Em certos momentos parecia até que eles estavam ministrando para Israel, levando agora a igreja até os escritos no Antigo Testamento que mostravam a tribo de Judá como Judá, o escolhido de Deus. Todas as nações pertencem ao Senhor, Manassés é meu, Efraim é meu, mas Judá, mostrando e apontando como que até já ministrando para Israel. Veja, desde o princípio o Senhor disse que seria Judá, que o cetro de Deus, o cetro do poder estaria em Judá. Por quê? Porque iria sair de Judá uma estrela que iria resplandecer em Israel, já apontando e mostrando, olha, o Messias de Israel deveria vir da tribo de Judá. O Senhor já tinha avisado desde o princípio, desde Gênesis, ele já tinha avisado que seria Judá, o leão da tribo de Judá. Então ele foi ressaltando e mostrando como que desde o princípio Deus escolheu, separou e elegeu Judá como a tribo da qual o Messias viria. E interessante, não é uma tribo sacerdotal. Isso mostrando como os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, amados, ele foi mostrando e apontando e provando que o Messias é
este que eles não reconheceram, o leão da tribo de Judá, é Cristo Jesus, o Senhor. E a coisa assim que eu acho mais importante é focar. Quando ele agora já está falando do estabelecimento do reino que finalmente está vindo e será estabelecido na terra, ele é como se ele já tivesse pulado a grande tribulação. Então você veja que o Senhor já está levando a igreja para um outro plano. Ele já empurrou tudo para dizer: o reino de Deus está vindo. Oh, aleluia! Tem alguém me entendendo? Se a tribulação é somente 7 anos, imagine se a igreja fosse arrebatada hoje. É como se dissesse: olha, daqui a 7 anos o reino de Deus será estabelecido na terra. Então quer dizer, já está muito próximo. O Senhor já está falando do milênio, quando o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que tem o cetro, aquele que tem autoridade, aquele que venceu, aquele que esmagou a cabeça da serpente, ele agora virá e vai estabelecer um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria e prosperidade na terra. É isso que o profeta do Senhor anunciou domingo. O milênio está vindo, o reino de Deus exatamente como ele é, e está vindo. E quando ele disser que o homossexualismo é pecado, hoje as pessoas falam: ah, não é não. Naquele dia vai ser pecado? Sim. E vai ter consequências imediatas? Sim. Não vai ser possível haver homossexualismo naquele reino. Não haverá, porque a justiça de Deus estará reinando e o pecado estará sendo posto fora. Amados, quando nós olhamos no livro de Zacarias, capítulo 14, no versículo 16, ali ele descreve o reino milenar. Ali, quem não se prostrar diante do Senhor que vai reinar na terra, o leão da tribo de Judá, o próprio Cristo Jesus, que naquela época com certeza terá um outro nome, está escrito que quem não obedecê-lo, a chuva não virá sobre aquela nação e esta nação será ferida com pragas. Ah, será que alguém está vendo alguma semelhança hoje? Zacarias 14, do 16 em diante. Do versículo 16 até o versículo, acho que 19, ele está falando sobre isto. No versículo de 16 a 18, ele vai mostrando o reino. O reino é com cetro de ferro. O reino, quem não obedecer, não vai prevalecer. Então, ele foi estabelecendo esta autoridade que Jesus conquistou na cruz do Calvário para reinar na terra, para trazer o reino de Deus na terra. Era necessário, pelos princípios eternos de Deus, era necessário que um filho do homem pudesse vencer o mundo, o pecado, a carne, o diabo, esmagar a cabeça do diabo, para que agora venha o reino de Deus na terra. E o profeta do Senhor, a testemunha, as testemunhas de Apocalipse 11 estão ministrando para a igreja: atenção, o reino de Deus está próximo. Agora é o leão da tribo de Judá quem vai reinar. Então, entendido isso, amados, que agora ele falou do reino que está logo ali, 7 aninhos só depois da tribulação, quando o Senhor voltará com a igreja. Então nós vemos quão perto isto está. Aí ele fala uma coisa tremenda: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e quebrar os 7 selos. E aí ele diz: e este leão, ele foi quebrando os selos um por um. E aí ele fala: quando ele quebrou um selo, agora os degraus podem ser baixados no céu. Alguém ouviu isso quando ele falou?
Quando o leão da tribo de Judá, que venceu para tomar o livro e quebrar os selos, quando ele quebrou um selo determinado, imediatamente o que foi que aconteceu? Os degraus desceram, ou seja, os degraus apareceram nos céus, irmãos, quando um determinado selo foi quebrado. E é claro que as minhas antenas levantaram nesta hora, e eu comecei a me lembrar no meu espírito quais eram os selos. O primeiro selo, o cavalo branco. O segundo selo foi o cavalo vermelho. Aí chegou no terceiro selo. Aleluia! O terceiro selo, vem um cavalo preto. E ele vem com uma balança na mão. E este cavalo preto, ele foi enviado para a terra. Prestem atenção no que eu vou falar. Para demolir a economia global. Quando o terceiro selo foi aberto, quando o terceiro ser vivente abriu o selo, veio um cavalo preto com uma balança na mão e ele trouxe crise econômica global. E nós sabemos que o profeta do Senhor descreve o choque dele quando ele encontrou este cavalo, quando ele viu a liberação deste cavalo. E ele levou um susto, porque o rosto deste cavaleiro era o rosto dele. Então, estas duas testemunhas, elas vão atuar em todo o livro de Apocalipse, elas vão comandar tudo, e neste caso, eu louvo a Deus por todos aqueles que têm ouvidos circuncidados para ouvir e entender o que eu estou falando. Quando este cavaleiro foi liberado, ele foi liberado com duas missões. Prestem atenção, porque isto que eu vou falar só o Espírito Santo pode revelar. Ele veio com a missão de abalar a terra, de já começar agora a abalar os reinos deste mundo, que é a visão de Daniel 2. Eles já vieram para sacudir tudo e fazer desmoronar a economia global e trazer fome, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. Estes dois profetas estão no nosso tempo agora, cumprindo esta palavra. Eles vieram para demolir a economia global e assim, consequentemente, trazer fome, escassez. E eles vieram trazer escassez física e espiritual. Porque também a igreja está em escassez. E amados, agora a segunda missão gloriosa destas duas testemunhas, relacionadas agora ao livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 6 e 7. 5 e 6. No versículo 6, ele também traz uma coisa maravilhosa. Ele traz o óleo e o vinho. O mesmo mensageiro que foi enviado para fazer desmoronar a economia global, também trouxe a nova unção, também trouxe o vinho novo, porque eles foram enviados para preparar o caminho do Senhor. Eles foram enviados para preparar a noiva de Cristo, para entrar na eternidade, na segurança do céu, antes do grande e terrível dia do Senhor, que é a sequência já dos outros selos, quando vem a morte no cavalo amarelo e quando vem os decapitados. Apocalipse, capítulo 6, no versículo 6, nós vemos
os 2 mensageiros trazendo o vinho novo, trazendo o óleo da unção para vivificar a igreja, para preparar a igreja para a vinda do Senhor. E então vem a ordem de Deus para o cavaleiro: esta igreja que receber a instrução, a correção, que se arrepender e se preparar, não toque nela, porque ela é a noiva, ela é a igreja do vinho e do óleo. Então, quando ele fala: mas não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, não toque no avivamento, não toque naqueles que estão recebendo a última unção, a última glória, não toque neles, porque eles são a noiva de Cristo. Então, amados, a coisa assim maravilhosa que o Senhor está abrindo para nós é uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo no momento da instrução e da preparação, quando através desta palavra poderosa de arrependimento, justiça, santidade, zero tolerância ao pecado, total posicionamento com Deus, deixar o mundo, deixar o pecado, e já tomar o caminho da eternidade, estes filhos de Deus, eles estão sendo agora vestidos através desta instrução. Eles estão se posicionando, se arrependendo, se santificando, e com isso as vestes estão sendo purificadas, limpas, e vão se tornar resplandecentes. Porém, depois que esta igreja subir, então vejam, quando o cavaleiro do cavalo preto aparece, o terceiro selo, agora os degraus podem aparecer. Por quê? Porque agora há uma noiva na terra. Agora chegou o tempo da igreja santa entrar na segurança do céu, porque depois que ela entrar, eis que vem o grande juízo do Senhor, quando estes 2 profetas vão demolir a terra. E nisto eles chamaram isto de antes do milênio, antes do leão da tribo de Judá vir reinar com cetro de ferro. É necessário haver uma preparação para este reino. É necessário haver uma purificação da terra. E é isto o que os 2 profetas do Senhor vão fazer durante a grande tribulação. Quando a visão de Daniel, que todos os reinos deste mundo serão demolidos. Todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todo o ferro, todo o metal, toda a lama, tudo vai ser demolido. Hollywood vai ser demolido, a Broadway vai ser demolida, todo o pecado deste mundo, toda a manifestação vai ser purgada da terra, para que o Senhor venha reinar. Entendam isto. Por isso são todos os juízos do Apocalipse que essas 2 testemunhas vão executar durante o tempo da tribulação e principalmente da grande tribulação. O reino de Deus jamais poderia ser estabelecido no meio deste pecado. Quando o Senhor vier reinar, já terá sido tudo demolido. E aqueles últimos que o profeta do Senhor já tem falado em Apocalipse 11, quando ele menciona que um povo vai finalmente, depois que houver a ressurreição das 2 testemunhas e o grande terremoto, haverá um povo na terra vivo que dará glória a Deus. Então são estes mesmos os que vão estar no reinado, porque se você olhar no livro de Zacarias 14, no versículo 16, ele fala os restantes. Ele já começa falando os restantes. E isto você então associa com o livro do Apocalipse, capítulo 11, quando o profeta do Senhor então menciona aqui no versículo 13, que aqueles que
ficaram vivos deram glória ao Deus do céu. Amém? Então quer dizer, este povo que, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 12, aqueles que durante o tempo da grande tribulação sobreviverem um pouco além do tempo, 1335 dias, estes são os restantes que vão viver então o reino milenar de Cristo na terra. Acho que todos entenderam, não é? Haverá um remanescente que o profeta do Senhor menciona em Apocalipse 11, 13, no final, quando ele fala, as outras que ficaram sobremodo, e as outras pessoas ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Estes que deram glória ao Deus dos céus são aqueles que está escrito no livro de Zacarias 14, 16, onde ele diz, os restantes vão então viver o reino milenar na terra. São os sobreviventes da grande tribulação. Aqueles que no final se arrependem e dão glória a Deus. No final do versículo 13 de Apocalipse 11. Então, amados irmãos, ele falou sobre o selo que foi aberto. Ele não mencionou qual é o selo, eu estou mencionando. Ele falou, quando um determinado selo foi aberto, o Senhor pôde descer os degraus. Então é maravilhoso ver que este selo é o terceiro selo, é ele mesmo, o próprio mensageiro da eternidade, o cavaleiro do cavalo preto, que veio para abalar a economia global e veio também para trazer o óleo e o vinho, o último avivamento, a preparação da igreja e para preservá-la, porque o Senhor disse, não toque nela, preserve-a, cuida dela. Amém? Então, é neste momento que desceu. E se estes degraus desceram para a igreja subir, significa então agora que o reinado do leão da tribo de Judá na terra está muito próximo. Se você falasse, como eu disse hoje, daqui a 7 anos Jesus vai reinar na terra, é tão perto. 7 anos vai passar rápido, e o Senhor falou que iria durar muito rápido, se Ele não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Isso quer dizer, amados irmãos, que a nossa oportunidade é hoje, que estas vestes que estes profetas estão distribuindo para a igreja, através desta palavra de correção, esta palavra poderosa que tem autoridade, poder para trazer santidade e justiça para a igreja, e está vestindo a igreja, porque Ele está dando este poder e esta autoridade para a igreja, e ela está pegando e está vestindo-se, adornando-se da santidade do Senhor, da justiça do Senhor, do total posicionamento por Deus e zero tolerância ao pecado. Amém? Então, amados, esta ministração de domingo já foi uma ministração falando já do reino milenar, já falando do reino de Deus sendo estabelecido na terra, e nós sabemos por Apocalipse capítulo 19, eu acredito que lá pelo 14, a igreja, a mesma igreja que subiu com vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro, ela voltará com o Senhor montando em cavalos brancos. Vocês se lembram, eis o céu, vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e então, já que eu estou aqui agora com a Bíblia aberta, eu posso checar, é que eu falo tudo muito decor, e estou que nem o escritor de Hebreus, em algum lugar está escrito, mas está aqui, em Apocalipse 19, e é isso mesmo. 14. Seguiam-no nós, a igreja arrebatada, os exércitos que há nos céus, vestidos da mesma forma como eles foram arrebatados e entraram no céu, de linho finíssimo, resplandecente e puro. E durante esses 7 anos da tribulação, esta igreja estará celebrando e exaltando e vitoriando o nosso Rei Jesus, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro, quebrar os selos e para pôr um fim definitivo
já está escrito o fim definitivo da serpente, do dragão, porque ele já está no lago de fogo que queima com enxofre, porque já está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo que queima com enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Mas isto será depois do milênio, tá? Então, amados irmãos, deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Tá? Para nós parece tão comum, mas não é para todo mundo. Quando o Senhor vier reinar na terra, a besta e o falso profeta, o anticristo, serão lançados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Isto é, Apocalipse 19, versículo 20. A besta foi aprisionada e também o falso profeta que seduziu o mundo receberam a marca da besta. Eles foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Mas isto é quando Jesus vier reinar. Estes dois já foram liquidados. Apocalipse 20, versículo 1. Quando o Senhor vem, Satanás é acorrentado por 1000 anos durante o tempo de justiça, do reino de justiça na terra. Ele ainda não foi lançado no lago de fogo, porque ainda haverá um último teste para a humanidade, para ficar provado que os que são realmente maus, porque depois do reino de 1000 anos, reino de justiça, reino de paz, reino de alegria, reino onde não haverá enfermidades, onde não haverá dor, o Senhor estará reinando. Quando chegar o tempo, ele vai falar: agora solta Satanás, vamos ver quem o quer. E está escrito, infelizmente, que eles vão seguir Satanás como a areia do mar, mesmo depois de terem experimentado o reinado de justiça do Senhor. Vejam a maldade do ser humano, amados irmãos. E não se esqueça que aqueles que estiverem lá são aqueles descendentes de muito que estão andando na terra hoje. Com certeza são. Que isso não suceda a nós. Que o Senhor não deixe ninguém dos nossos nesta terra. Mas que o Senhor, pela grande misericórdia e pelo grande poder que Ele tem de submeter tudo a Ele mesmo, que Ele possa estar acordando os nossos amados, a nossa descendência, e trazendo-os para Ele agora, antes do grande juízo. Ele veio para nos salvar. Então, amados, acho que todos entenderam a ministração como eu entendi. Isto é um entendimento meu, é óbvio. Toda a revelação, já na eternidade, já no espiritual, já a águia, a Jerusalém, a vara de medir, ou seja, nada mais da terra. E então toda uma explicação sobre o leão da tribo de Judá. E então, maravilhosamente, ele começa a ministrar. Por que os degraus desceram? Foi porque um selo foi aberto. E aí você vê maravilhosamente as duas testemunhas entrando em ação, demolindo a economia global, mas também trazendo o azeite e o vinho novo para a igreja. E então introduzindo esta igreja nos degraus que desceram quando o terceiro selo foi aberto. Em seguida haverá uma purificação na terra. As duas testemunhas vão demolir o reino deste mundo. E quando o Messias então vier, depois de 7 anos, quando chegar o tempo, quando as duas testemunhas forem mortas e então ressuscitarem, ali haverá uma separação. Um povo dará glória a Deus e então permanecerá vivo para o milênio. A besta e o falso profeta lançados no lago de fogo. Aí esta pedra tremenda do livro de Daniel, capítulo 2, versículos ali já começando até antes, não é só no 44 e 45, esta pedra que vem do céu, não cortadas por mão humana, ou seja, Cristo Jesus, a pedra angular, a rocha eterna, ele vem e acaba de demolir com toda
todos os reinos do mundo, que eram gigantescos, aquela estátua enorme é pulverizada e este reino toma posse da terra inteira. Cristo vem reinar. Então esta purgação, esta purificação acontece durante o tempo da grande tribulação. E então, durante 1000 anos, o leão da tribo de Judá vai reinar com cetro de ferro. Uma coisa interessante que eu quero que os irmãos observem. Isso que eu vou falar é uma ministração do profeta, quando ele fala que João Batista, quando ele veio para preparar o caminho do Messias, quando o Messias veio como Cordeiro de Deus, quando ele veio em carne para levar sobre si os pecados do mundo, para fazer a expiação do pecado. João Batista vem na mesma unção do Messias. Ele vem do deserto, ele vem em humildade. Então, ali você vê o profeta do Senhor explicando, ele vem na mesma unção daquele que ele está anunciando. Mas este João Batista de hoje, este precursor, ele vem agora anunciando o rei. Ele não está anunciando o cordeiro, ele está anunciando o rei. Então ele vem na glória do rei, ele vem na pompa do rei, ele vem com todo o poder e autoridade. Nós vemos este poderoso profeta já conduzindo a igreja com cetro de ferro. E da boca dele sai uma espada afiada que ele está ferindo as nações. Ou seja, ele já veio na mesma unção daquele que ele está anunciando. Ele veio no mesmo poder e autoridade daquele cujo caminho ele está preparando. Por isso, ele vem com honra, ele vem com tapetes vermelhos, as pessoas se prostram, as pessoas o reverenciam, porque ele é agora o precursor do rei. Ele vem na unção do rei. Ele vem com autoridade, ele vem com poder para agora conduzir esta igreja para a eternidade, para entregá-la ao Messias e para também ao mesmo tempo abalar os reinos deste mundo para despertar a humanidade para a vinda do Messias. Então isso é muito importante entender. Muitas pessoas ficam questionando: por que poderoso? Por que tapete vermelho? Porque ele é o mensageiro do rei. Imagine, vamos falar em termos de reinado terrestre, Rainha Elizabeth, ela envia um mensageiro que vem daquele jeito, com aquele cetro, que ele bate no chão e fala: eu sou o mensageiro, eu trago uma mensagem da rainha. Como você vai tratar este mensageiro da rainha? Da mesma forma, se na terra os mensageiros das rainhas, dos reis e dos príncipes deste mundo são tratados na mesma honra daqueles que eles representam, quanto mais o mensageiro que representa e que veio como precursor do rei do universo, do príncipe, do rei dos reis e senhor dos senhores. Então, amados, que pare toda essa discussão por falta de entendimento, que todos agora entendam que este precursor, ele agora está preparando o caminho do rei soberano dos reis de toda a terra. Ele é o soberano e o príncipe eterno sobre tudo e sobre todos, e tudo está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E ele enviou o seu mensageiro, o seu precursor, já revestido com a autoridade dele, para já começar a preparar o caminho e depois preparar o caminho para o milênio. Aleluia! É muito maravilhoso. Tudo isso agora é este momento que nós estamos vivendo. À medida que vocês forem ouvindo a ministração, vocês vão entender tudo isto que eu expliquei agora. Amém? Então, atenção, amados irmãos. Os tremendos profetas do Senhor já estão lançando tudo para o reino. E estão gritando: o reino de Deus está vindo. Este é o evangelho do reino. Sabe por quê? Ele está ali agora. A escada já desceu, os santos vão subir, a purificação, a salvação de Israel, o avivamento de Israel. E então virá o rei e estabelecerá o seu reino milenar. Logo ali na esquina.
Outra coisa muito importante que ele mencionou é como é importante dar valor para este caminho que Jesus abriu através do seu sangue. Porque lá em Gênesis, todos nós fomos expulsos, banidos da presença de Deus por causa do pecado de um homem, Adão. Ali o caminho da árvore da vida foi fechado porque Adão fez a escolha errada. E todos nós fomos cortados da fonte da vida e morremos espiritualmente. A morte que Adão morreu é a morte mais terrível que tem, é a morte espiritual. O corpo dele continuou vivo, mas ele foi cortado da fonte da vida. Isto era irremediável, isto era impossível a restauração, mas Deus tinha um plano eterno. Então, com um tremendo sacrifício, o próprio Deus se fez carne e veio como homem, para vencer o pecado na carne, para vencer o pecado como homem. E ele abriu este caminho de novo, de uma forma mais terrível, mais sofrida possível. E agora este caminho está aberto para os santos que já morreram, porque eles vão ressuscitar primeiro, e para nós que estamos vivos, que vamos ser também transformados e vamos subir esses degraus. Estão entendendo? Agora é o fechamento de toda a obra redentora. Os que morreram em Cristo desde Adão, eles vão ressuscitar primeiro e depois nós. E aí então Deus vai despejar a terrível ira do Senhor sobre uma humanidade que rejeitou a verdade de Deus que poderia salvá-los, e antes se deleitaram na mentira e vão ser enganados pelo falso profeta, pelo anticristo e pelo dragão. Então, amados irmãos, vamos dar um valor tremendo, porque perder esta oportunidade de voltar ao lugar da queda e agora escolher a árvore da vida e rejeitar totalmente a árvore do conhecimento do bem e do mal e dar as costas para o pecado, para a independência de Deus, para a soberba, para a arrogância, para as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Esta oportunidade para nós é imperdível. Vamos pegar na mão de Deus, vamos andar com Ele, porque agora Ele vai nos levar até a eternidade, até a árvore da vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Uma coisa muito maravilhosa também, que o profeta do Senhor ministrou e mencionou domingo, é que quando ele estava ministrando 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 em diante, onde tem a descrição do arrebatamento, ele diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu. O próprio Senhor descerá do céu. O Senhor virá pessoalmente do céu. E ele diz: este evento do arrebatamento da igreja, da entrada do fruto do penoso trabalho da alma do Senhor, o fruto da cruz, os santos remidos de Deus pelo sangue do Cordeiro, quando eles estiverem a ponto de entrar no céu, o Senhor faz questão de vir pessoalmente ao encontro deles. E ele fala: mesmo que o Senhor enviasse um arcanjo, isto já seria muito poderoso. Dizer: o Senhor enviou um arcanjo para encontrar a igreja, já seria muito poderoso. Mas ele diz: não, o Senhor faz questão de vir pessoalmente encontrar a igreja, a noiva nos ares. E aí então ele faz um paralelo, não no domingo, mas quando ele ministrou isso no ano passado. Em Apocalipse 20, está escrito assim, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, e ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 2.
Este anjo segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu, o acorrentou por 1000 anos e lançou-o no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele para não mais enganar as nações. Então, amados, ele fala assim: quando foi para acorrentar Satanás, o Senhor falou: anjo, ó, vai lá, acorrenta aquele cara lá. Vai lá, acorrenta ele lá. Ele mandou um anjo para acorrentar Satanás. Mas para receber a igreja, o Senhor vem pessoalmente. Ele virá pessoalmente. Está escrito: o Senhor, o próprio Senhor, descerá do céu. Aleluia! Aleluia! Então este foi um outro fato muito maravilhoso que o profeta do Senhor ministrou ontem. É que ele se referiu a esta ministração do ano passado, que talvez muitos não se lembravam. A importância que ele dá para o arrebatamento da igreja, a ponto de vir pessoalmente. Mas quando foi para prender Satanás, ele manda um anjo. Qualquer um. Quem? Ah, você, vai lá. Vai lá, acorrenta ele. 1000 anos. Põe um selo lá e ele não vai mais enganar ninguém. Por 1000 anos ele vai ficar isolado lá. Mas para a igreja ele vem pessoalmente. Aleluia! Oh, que maravilhoso! Como o Senhor nos ama. Vamos corresponder a este amor, dando o maior valor para esta salvação. Amém? Que o Senhor abençoe a todos com espírito de sabedoria e entendimento, espírito de temor do Senhor e mais uma coisa, pressa. Que o Senhor esteja dando pressa a todos vocês. Shalom.